Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo desse vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. Não são fogos de artifício para o Diwali, é apenas cozinha indiana. Eu ia visitar as obras e várias outras coisas no ashram, mas está um dia muito chuvoso, então decidi que vou preparar uma comida indiana. Olhando a quantidade, não pense que eu vou comer tudo isso. Vou receber alguns convidados em casa hoje. Está um dia chuvoso, então tudo que nós podemos fazer é comer e conversar. Então pensei em fazer um agrado para eles, surpreendê-los um pouco, com algum prato. Esse é o tipo de prato que necessita do seu envolvimento a todo momento. Não é algo que você pode preparar e se esquecer. É por isso que ele tem o poder de escravizar você pela sua língua. Bem, uma vez que eles comam a minha comida, eles ficarão apaixonados por mim, com certeza. Bem, essa é a minha própria e única masala. Lamento não poder te oferecer uma prova pelo vídeo. Aqui estamos, fazendo uma bela parota, na verdade. No sul da Índia chamamos de chapati, mas na verdade é uma parota. Então, embora tivesse comida no ashram, decidi aprender a cozinhar. Eu realmente nunca tinha entrado na cozinha e aprendido qualquer coisa antes, mas porque pensei que isso seria muito significativo e importante, pois Arade amava muito a comida da Vidi e a Vidi aprendeu a cozinhar com a minha mãe. Então eu procurei a minha irmã, aprendi algumas coisas, depois desenvolvi muitas coisas por conta própria. Bem, agora, pelo menos muitos anos atrás, alguns anos atrás na verdade, eu fui certificado pela minha filha de que sou o melhor cozinheiro do mundo. Ah, nada mal, quase como uma lua cheia, hein? Eu estou dizendo que se o chapati ficar parecido com um mapa, se ao menos ficar como a Austrália, você está indo bem. América do Sul, mal. Mas se você fizer a Indonésia, Não, você precisa voltar para a escola. Ah, veja, a minha parota está inchando como um puri. Ah, ela acabou de ser cozida por dentro com ar quente. Espero que o conteúdo desse vídeo tenha sido útil para você. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o mesmo com seus amigos ou familiares, ou com quem precisar ouvir essa palavra. Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo desse vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. Essa existência passou por 84 acontecimentos. Isso aconteceu 84 vezes. Nesse sentido, apenas 21 ainda estão tendo algum tipo de existência. 63, eles se foram completamente. Não importa como você vê, mas você pode vê-los como impressões de memória em seu próprio sistema. 84 é um número significativo hoje em nossas vidas, quer estejamos cientes disso ou não. O porquê que 84 é significativo é que a existência passou por 84 acontecimentos.
Isso aconteceu 84 vezes, essa é a 84ª vez. Hoje, a ciência moderna prova que toda existência é apenas vibração. Isso não é invenção minha, é um fato científico. Onde existe uma vibração, tem que haver um som. Sim? Tudo bem? Eu estou tentando ir logicamente passo a passo. Existem outros caminhos a seguir, só com isso eu posso fazer você saber de uma maneira diferente, mas queremos ir passo a passo. Onde houver vibração, está destinado que haja um som, não é mesmo? Então, você não é apenas uma vibração, você é um som. Um ruído, melhor dizendo. Aqueles que estão produzindo os sons e aqueles que não estão, todos vocês são apenas um pedaço de som. Isso é o que a ciência moderna está lhe dizendo. E em algum lugar, há muito tempo, alguém lhe disse, primeiro houve uma palavra, e a palavra é Deus. Você sabe que eles lhe disseram isso há muito tempo? Um som é uma palavra, não é? Ou melhor, uma palavra é um som. Agora, se eu disser sim, porque você conhece o idioma inglês, você está atribuindo um certo significado a ele. Se você não conhecesse a língua inglesa, no seu entendimento, eu estou apenas fazendo um som, não é? Como você não conhece o idioma deles, você está pensando que eles estão fazendo alguns barulhos loucos? Não, eles estão dizendo algo. Se eu falar em um idioma que você não conhece, você naturalmente pensaria que estou fazendo alguns sons malucos, não é? Se eu falar agora em Tamil, ou em Kannada, ou em Telugu, ou em alguma outra língua que você não conhece, você pensaria que eu estou fazendo algo. Você não sabe se estou realmente falando uma língua ou inventando alguma bobagem, não é? Sim? Então, uma palavra é apenas um som. Então, eles disseram que a palavra é Deus. Porque qualquer um que tenha olhado atentamente para a existência pode ver que o que você chama de criação e o que você chama de Criador não podem ser separados. Se você separá-los, a criação deixará de existir. A menos que seja constantemente sustentado pela fonte da criação, esse processo de criação não pode continuar nem por um momento. Porque a criação não é algo pronto, ela é algo em andamento. Sim? Você é algo em andamento ou você é algo pronto? Espero que você não seja algo pronto. Você é um processo contínuo. Sem o envolvimento da fonte da criação, como a criação seria um processo em andamento? Ela está constantemente envolvida, não pode ser separada. Então é por isso que eles disseram, primeiro houve uma palavra. Isso significa que desde a existência total, não manifestada, quando ela começou a se manifestar, a primeira coisa que aconteceu foi um som. Até os cientistas concordam que foi uma grande explosão. Uma explosão significa um som, certo? Na Índia, isso é lindamente expresso. O primeiro e único Deus que existiu naquela parte do mundo foi Rudra. Rudra significa literalmente alguém que ruge, um rugidor. Então, o porquê de o chamarem de Rudra é que esse é o princípio da criação, porque foi um rugido. Os cientistas chamam de explosão.
Agora, os cientistas estão desistindo da teoria da explosão, da teoria do Big Bang, e eles estão dizendo que houve uma série de explosões. Então, um físico muito popular, no momento, que escreveu livros muito populares, recentemente ele escreveu um livro, eu não li, eu o conheci. Ele escreveu um livro chamado Endless Universe. Sim, Universo Sem Fim. A ciência sempre acreditou que tudo tem um começo e um fim. Agora os físicos estão falando sobre um universo sem fim. O sistema do yoga sempre falou sobre um universo em constante expansão. Pela primeira vez, físicos de alto nível estão começando a reconhecer que não há um começo nem um fim. É um universo sem fim. Essa é uma teoria popular, atualmente em discussão na comunidade científica, de que o universo pode ser infinito. Então, quando eu estava conversando com ele, eu perguntei, é possível que não tenha sido uma explosão, mas foi um rugido contínuo? Ele pensou sobre isso, analisou várias coisas e depois disse, é possível? Talvez não tenha sido apenas uma explosão, foi um rugido. Isso não aconteceu em um instante. Ele rugiu por um certo período de tempo e lentamente a criação começou a acontecer. Portanto, a primeira forma, o primeiro Deus era conhecido como o rugidor. Rudra significa o rugidor. Então eu perguntei, quantas vezes você acha que ele poderia ter rugido? Ele disse, não podemos dizer. Não podemos dizer porque não temos como saber quantas vezes, mas obviamente ele rugiu mais de uma vez. Então eu disse, algum dia, se sua pesquisa o levar até lá, mantenha isso como uma referência, ele rugiu 84 vezes. Ele perguntou, como você sabe? Com que base você está dizendo? Eu disse, ao olhar em meu sistema, eu estou dizendo que a criação rugiu 84 vezes e continuará rugindo ainda mais, muito mais vezes. Ela rugirá no máximo 112 vezes. Quando ela rugir pela última vez, então, não haverá começo nem fim, será uma criação perpétua. Isso está muito longe, mas eu disse a ele, mantenha-se 84 como uma espécie de referência, e você tem máquinas e a matemática, eu não aprendi quanto é 1 mais 1. Você aprendeu todas essas coisas, você trabalha nisso algum dia, se você chegar a um número, chegará a esse número, que será 84. Como isso é possível? Ele perguntou. Eu disse, veja, se você cortar uma árvore hoje, as pessoas olham para os anéis da árvore e falam a respeito. Nos últimos 1000 anos, quando ocorreu uma seca, quando houve chuva excessiva, quando ocorreu um incêndio, tudo, certo? Se você dissecar esse sistema com sua consciência, a própria história dessa criação está escrita nele. 84 vezes a criação rugiu. Estamos nesse 84º rugido. O que aconteceu como resultado desse 84º rugido é onde estamos. Das 84 criações que aconteceram, 83 aconteceram. Esta aqui está acontecendo. A partir destas, à medida que a criação é um acontecimento em andamento, a dissolução também está em andamento. Assim, o processo de dissolução começou para algumas criações e elas começaram a se dissolver e dissolver e dissolver. Destas, apenas 20 ainda estão em processo de dissolução, em diferentes níveis de dissolução. As outras estão completamente destruídas, exceto que você pode olhar para elas em sua consciência, olhar para essa criação porque de alguma forma ela contém o resíduo ou a experiência de tudo isso. Assim como você leva sua experiência de vida para tudo o que faz, o processo de criação também carrega a experiência
de cada criação para a próxima e a próxima, embora sejam completamente diferentes, embora possam ser completamente diferentes. Veja, você foi para a escola e jogou futebol. E isso foi há 25 anos. Agora, de repente, você tem 45 anos e um ladrão entrou na sua casa. Quando um ladrão entra na sua casa, você não irá assim. Você fará assim. Por causa do seu jogo de futebol. De repente, algo que você esqueceu completamente, em algum lugar do seu sistema, isso aparece. Você chutou o ladrão como uma bola de futebol, não como um chute de karatê ou um chute de kalaripayattu ou outra coisa. Portanto, a experiência, você pode ter jogado futebol por apenas um mês, talvez 3 meses. Mas essa experiência, em algum lugar, o resíduo dessa experiência ainda está enraizado em você e encontra expressão em outro lugar, em um espaço completamente não relacionado. É assim que você cresce o tempo todo. É isso que chamamos de karma. Portanto, esse é o karma individual que estamos falando. Mas existe um karma universal, existe um karma da própria criação, porque a própria criação é um karma, não é? O ato da criação não é um ato? Ato significa karma, é um karma. O resíduo desse karma está sempre se movendo para a próxima fase da criação e para o próximo nível da criação. Assim, um total de 84 criações aconteceram, ou 83 aconteceram, a 84ª está acontecendo. Nessas, as mais antigas conseguiram se dissolver completamente. Elas existem apenas em termos de impressão experiencial nas seguintes, mas elas não têm um status vivo. Mas as 20 anteriores a esta ainda têm níveis diferentes de status de vida. Algumas se tornaram muito tênues, outras são um pouco mais fortes, outras são um pouco mais fortes, algumas são quase reais como esta. Elas são quase como esta, mas estão em processo de dissolução. Seu processo ativo de criação não está acontecendo, isso é tudo o que significa dissolução. Veja, nesse momento, o que a morte significa para você é, quando você é uma criança, o número de novas células que você está produzindo, se digamos que em um ano você está produzindo 100 bilhões de células, quando você completar 35, isso diminui um pouco. Quando você completar 45 anos, diminui um pouco. Quando você completar 55, diminui mais. Quando você completar 75, diminui ainda mais. Chega um momento em que o que você está produzindo e o que está morrendo é mais do que aquilo que você é capaz de substituir. Então é assim que a velhice está acontecendo. Exatamente o mesmo processo está acontecendo com a criação. A dissolução está sempre acontecendo. Mesmo aqui, a dissolução está sempre acontecendo, mas uma nova criação está acontecendo. Então, por isso, ela está vibrantemente ativa. Essa nova criação diminuiu e parou. Então, ao longo de uma fase, durante um período de tempo, isso apenas diminuiu, apenas a dissolução começou a acontecer e depois de algum tempo, só restaram impressões de memória. Nenhuma impressão viva existe. Então, nesse sentido, apenas 21 ainda estão tendo algum tipo de existência. As outras 63 restantes, seja lá o que for, 63, elas desapareceram completamente. Você não pode vê-las em nenhum lugar. Não importa como você vê, mas você pode vê-las como impressões de memória em seu próprio sistema, porque essa impressão e essa experiência ainda estão aqui. Essa é a verdadeira. Todas as demais, em ordem de retrocesso, estão ativas. Nesta, existem duas. Na atual, existem duas. Uma é a fisicalidade, que carrega a memória de tudo. A outra é a fonte da criação, que é a base do futuro. Ou você pode deixar seu passado se tornar o futuro. Quando você permite que o seu passado se torne o futuro, olhamos para você e dizemos, é o karma dela. Quando dizemos é o karma dela, isso significa que ela está permitindo que seu passado seja seu futuro.
que não existem novas possibilidades nela. Esse é o significado. Quando olhamos para alguém e dizemos karma, estamos apenas dizendo que eles estão permitindo que seu passado se torne seu futuro, que não há futuro para eles realmente, que ele se repetirá. Então, quando você diz, estou trabalhando em um caminho espiritual, o que você está tentando dizer em um nível, a afirmação que você está fazendo é que você não quer que seu passado se repita enquanto futuro. Você não quer que sua vida seja cíclica, você quer que sua vida avance. Você não quer fazer parte do ciclo. O último mantra que você estava entoando agora é Punarapi Jananam, Punarapi Maranam. Significa que esse ciclo, eu quero quebrá-lo de alguma forma. Porque quando você entra em um ciclo, depois de entrar em um momento circular, você não vai a lugar nenhum. Se você diz que alguém está andando em círculos, o que a expressão significa para você? Significa simplesmente que ele não está chegando a lugar algum, não é? Então, quando dizemos, é o karma dele, é isso que estamos dizendo, que ele não vai chegar a lugar nenhum, porque no círculo, ele acha que esta é uma nova jornada, porque ele tem uma memória muito curta. Todo mundo está em um estado de demência. O que é antes do ventre de sua mãe, ou o que é no ventre de sua mãe, ele também não se lembra. Eles estão em estado de demência, então o círculo parece novo. Toda vez que passam por ele, parece novo. Eles são como animais em um circuito. Você sabe, no circo, eles colocam animais em um circuito. Isso é exatamente assim. Na Índia, particularmente na cultura yógica, provavelmente está lá em algum lugar talvez esteja nos próprios Yoga Sutras, esse exemplo. Eles são comparados aos bois do moinho de óleo. O que eles fazem com os bois no moinho de óleo é que eles os cegam. Isso significa que eles os vendam. Eles amarram algo sobre seus olhos ou amarram tudo assim e simplesmente deixam isso. E está em um moinho de óleo. No que diz respeito ao boi, ele pensa que está indo a algum lugar. É como se você estivesse em uma esteira. Parece que você está indo a algum lugar, mas você não está indo a lugar nenhum. Isso é karma. Portanto, essa dimensão para a qual você está olhando nesse momento está em dois níveis. Um já aconteceu, o outro está acontecendo. Então, 83 delas aconteceram. Se você quiser falar em números, a 83ª aconteceu, mas ainda está acontecendo. De uma maneira residual, isso ainda acontece. Seu nascimento aconteceu. Ele aconteceu? Seu nascimento aconteceu, mas ainda está acontecendo, não é? Sua morte também aconteceu, mas ainda está acontecendo. Você entende o que estou dizendo? Sua morte é uma conclusão antecipada, não é? Ela já aconteceu. No momento em que você nasceu, sua morte aconteceu. O primeiro passo em direção à sua morte aconteceu, mas ainda está acontecendo. Você está esperando pela conclusão? Ou você está desejando que ela seja retardada? Mas está acontecendo, não é? E já aconteceu. Portanto, existe uma outra dimensão dentro de você para a qual o nascimento não aconteceu e que nem a morte acontecerá. Somente se você tocar essa dimensão, você terá algo chamado de futuro. Caso contrário, terá apenas karma. Karma significa que você está repetindo seu passado como futuro. Você pode estar mudando a cor, pode estar mudando o estilo de como faz, mas ainda assim as mesmas coisas, nada de diferente. As mesmas coisas que o homem das cavernas estava fazendo, você ainda está fazendo as mesmas coisas. O estilo e a capacidade podem ter mudado, mas são as mesmas coisas, não é? Isso é como uma âncora. Isso é uma âncora. Você lança uma âncora e está tentando mover seu barco. No máximo, ele só pode ir em círculos, não é? Então estamos tentando puxar a âncora ou cortar a corda que nos prende à âncora para que da próxima vez que ligarmos, ele se vá.
Então todo sadhana espiritual é baseado nisso, que você deseja se libertar. Livre não significa que você precisa esquecer, mas precisa se libertar da memória que o governa. E a memória não está apenas na sua mente. Cada célula do seu corpo carrega memória. Isso é muito claro para nós, através da ciência genética e outras coisas. Você está carregando a memória de seus antepassados e ainda está se comportando como eles. Você ainda tem um nariz parecido com o deles, veja isso. A menos que você tenha feito uma cirurgia de nariz recentemente. Sim? Existem muitos símbolos, ou existem muitos aspectos no corpo que claramente dizem que a memória dessas 84 criações ainda está presente em seu corpo, está presente em todos os átomos da existência. Então, o que você está tentando limpar é, você deseja limpar isso da memória porque essa memória o prende. Essa memória dá a você uma sensação de pertencimento, ao mesmo tempo em que ela o prende, ela não deixa você ir. Então, quando você pratica sadhana, está tentando cortar tudo, porque sem cortar isso, sem cortar sua âncora, você não vai seguir em frente. Então, por que essa memória está me impedindo? É essa memória que deu integridade e estabilidade ao seu corpo e à estrutura de quem você é agora mesmo. Sem isso, sem essa memória, esse corpo não poderia ser criado. Sem a memória de um animal unicelular dentro de você, sem toda essa informação sendo transportada pelo processo evolutivo e você sentado aqui, sem essa memória, esse corpo não pode ser estruturado e mantido unido. Então a memória não é sua inimiga, é apenas que você não sabe como mantê-la. Você está dentro dela, esse é o problema. Você está dentro dela. Agora, você quer sair disso? Você quer fazer uso da memória, mas você não quer ser usado pela sua memória. Isso é sadhana espiritual. Você quer ter um futuro que seja diferente do seu passado. Espero que o conteúdo desse vídeo tenha sido útil para você. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o mesmo com seus amigos ou familiares, ou com quem precisar ouvir essa palavra. Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo desse vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. Quanto mais inteligente você for, mais você vai se questionar, mais você será confuso sobre tudo. Quanto mais profundamente você olha para a vida, mais confuso você será. E isso é bom. Somente alguém que não olha para nada, que tem uma visão paralela, ele está morto de certeza sobre tudo. Então, ou você deve ser um idiota ou um fanático para fazer isso, e não há muita diferença entre os dois. Então agora, a sua mente está confusa. Essa é a natureza da mente. Você precisa aprender a usar a confusão em seu benefício. Se sua mente não está confusa, isso significa que ela não está recebendo constantemente. É uma mente bloqueada. Sua mente se tornou um bloco de concreto que está morta de certeza sobre tudo. Caso contrário, constantemente, se você está percebendo mais e mais informações, ela está sempre confusa, porque está sempre recebendo muito mais do que pode processar. É tanta informação, tudo que você vê, se você vê um pouco mais cuidadosamente. Bem aqui nessa sala você pode ver tantas coisas que você nunca pensou ser possível em sua vida. Se você observar apenas uma coisa, isso acontecerá assim. É só que as pessoas estão vendo assim e elas não veem nada. Se elas prestarem atenção o suficiente a uma coisa, você verá. Uma simples formiga pode manter o seu foco pelo resto de sua vida. Tem tanta coisa nela. Então, tudo ao seu redor, se você prestar atenção suficiente, há tanta informação, sem chance de nenhuma mente jamais processar isso. Somente uma mente desatenta pensa que sabe tudo. Uma mente atenta está sempre imaginando e confusa sobre cada pequena coisa no universo. E é assim que deve ser. Você não deve sofrer sua confusão. Você deve entender, se você está constantemente confuso, isso significa que você tem uma inteligência funcionando. Sim.
Então, depois de separar sua alma e sua mente, uma alma inexistente em sua experiência, a mente está recebendo muitas coisas, de todas as direções, o tempo todo, infinitamente, na vigília e no sono. Os 5 sentidos estão sempre percebendo, incessantemente. A maioria das pessoas não está alerta para isso. Então sua vida se torna estagnada e chata. Confusão significa que ainda há uma possibilidade. Conclusão significa que há morte. Então, não tente concluir e afastar a confusão. A confusão é boa. Nesse momento, não imagine coisas que não são verdadeiras. A confusão é porque nunca, na história da humanidade, alguém jamais imaginou a natureza da criação, a natureza da vida, em suas mentes. Você pode se tornar vida e conhecer a vida. Você nunca pode entender a vida, apenas entenda isso. Nunca jamais você poderá entender a vida. Mas, se você se tornar um absoluto pedaço de vida, você vai conhecer a vida pelo que ela é. Então, a única maneira de conhecer a vida é se tornar uma. Você é uma? Ou você é uma alma, ou uma vida? Você é vida ou não? Você é. Então, torne-se isso. Agora mesmo você não é uma vida. Você é um bando de pensamentos, emoções, ideias, opiniões e preconceitos. Isso é mais dominante do que a vida em você, não é? Sim ou não? Seu pensamento e sua emoção estão ocupando mais espaço do que a vivacidade que você é. Então você não está experienciando a si mesmo como um pedaço de vida. Você está experienciando a si mesmo como um bando de pensamentos, emoções e tudo mais. Esta é uma percepção errada. Porque você está vivo, você pode pensar. Você entende? Não é porque você pensa que você existe. Porque você está vivo, você pode pensar se desejar. Mas agora, o processo de pensamento se tornou tão compulsivo que as pessoas pensam que é mais dominante ou predominante na vida. Não é assim. O seu pensamento não existe antes da vida. Porque você está vivo, você pode pensar. Pensamentos. Se o pensamento de alguém está focado em alguma direção em sua vida, nada mais parece importar. Tal pessoa é livre, simplesmente por causa de seu pensamento. Não um processo de pensamento confuso. Esse processo de pensamento não irá protegê-lo. Mas, se o pensamento de alguém é assim, que está absolutamente conectado a uma coisa e apenas uma coisa, um pensamento focado, tal pensamento pode dar-lhe muita proteção, e muito propósito e muita capacidade. Isso é uma coisa diferente. Mas nesse momento você não está nesse estado. É melhor usar uma ferramenta simples. E você não precisa se preocupar se alguém vai afetá-lo. Você precisa entender. Se você se proteger, você também se protegerá do bem-estar. Você entende? Portanto, a proteção deve ser tal que somente o que não é necessário para você é filtrado. Você precisa de um filtro, não de uma parede. Sim? Se construirmos um muro à sua volta, ele irá protegê-lo da própria vida. Muitas pessoas estão fazendo isso. Elas querem se proteger da morte e do perigo, mas no que eles serão bem-sucedidos eles se protegerão da vida. Nem mesmo a vida lhes tocará. Eles estão tão seguros. Não se torne assim, a vida deve tocar você. Mesmo se a vida te sufocar, é melhor do que permanecer intocado pela vida. Espero que o conteúdo desse vídeo tenha sido útil para você. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o mesmo com seus amigos ou familiares, ou com quem precisar ouvir essa palavra. Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo desse vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. Kal Bhairav significa o sombrio. Esse é um aspecto dele. Ele é
visto de muitas maneiras diferentes. Essa é uma forma mortal de Shiva. Quando ele entrou em um modo destrutivo, não de destruir isto ou aquilo, de destruir o tempo. Veja, todas as realidades físicas existem dentro de um espaço de tempo, não é? Se eu destruir o seu tempo, tudo acaba. Então, Kal Bhairav significa exatamente isso. Como a maioria das pessoas não escolhe viver de uma maneira grandiosa, elas têm uma aspiração, pelo menos querem morrer de uma maneira grandiosa. Essa pequena aspiração levou milhões de pessoas a Kashi para morrer. Então, na última fase de suas vidas, as pessoas vinham porque não viveram gloriosamente. Elas tinham um sonho de morrer gloriosamente, pelo menos. Esperança. Morrer gloriosamente significa uma morte que leva não apenas à eliminação do corpo, mas a morte que leva a uma libertação definitiva. Era garantido que se você viesse a Kashi, você alcançaria Mukti, não importava que tipo de criatura ruim você tenha sido toda a sua vida. Então, todas as criaturas ruins começaram a vir porque elas viviam mal e queriam morrer gloriosamente. Somente a população dos nefastos se multiplicou. Então Shiva disse, o lugar está ficando ruim com tantas pessoas desagradáveis. O próprio lugar se tornaria desagradável. Então ele disse, é preciso fazer uma checagem. Então, ele estabeleceu o que hoje é chamado de Bhairavi Yatana. Você sabe o que Yatana significa? Yatana significa sofrimento final. É algo que acontece com você no inferno. Ele fará isso acontecer com você aqui. Os últimos 40 segundos da vida de alguém. Se alguém estiver consciente ou se estiver em um espaço consagrado, isso acontecerá distintamente a todo ser humano, por qualquer que seja a razão que alguém esteja morrendo. Quer esteja morrendo de velhice ou de doença. Nos últimos 40 segundos, muitas vidas de karma acumulado se desenrolam rapidamente. Naquele momento, apenas esses 40 segundos, se você viveu uma vida de ignorância, se viveu uma vida de inconsciência, vidas de inconsciência, nesses 40 segundos, se você puder manter algum senso de consciência, ele disse que todas as muitas vidas acumuladas de karma, você se libera, você passa por uma fase intensa de apenas 40 segundos e ficará limpo e se dissolverá. Essencialmente, espiritualidade significa colocar sua vida em avanço rápido. Pode ser que você sofra muito mais, porque tudo está acontecendo em um ritmo acelerado. O que você teria estendido por 10 anos está acontecendo, digamos, em um mês. Portanto, a dose de intensidade do sofrimento por que você passa é grande. Pode haver momentos de êxtase e de alegria, mas há muito mais sofrimento porque as coisas estão acontecendo rapidamente dentro de você. Então, pelo menos no final da sua vida, você quer acelerar o processo. Então, Bhairavi Yatana, tudo isso é devido a um poderoso espaço consagrado. Espaço consagrado significa apenas isso. É vida concentrada? Isso significa que a vida se torna tão concentrada que queima combustível kármico em um ritmo tremendo. Depois de algum tempo, uma vez que você se acostuma, não há mais Yatana, apenas queima. Simplesmente. Essencialmente, você está em uma rotação mais alta. Então, esse é o propósito de todo o espaço consagrado. Kashi é significativo por causa da enormidade, da maneira como eles a construíram, da estética e da beleza dela. Naqueles tempos, eles dizem que não havia outra cidade no planeta que fosse tão bonita. Todas essas coisas juntas tornou-se um grande atrativo quando eles criaram a atmosfera para obter o foco das pessoas.
Então, Kashi não é só prazer e beleza. É um lugar onde as pessoas passam pela forma mais intensa de sofrimento, porque ele coloca a vida em um super modo de avanço rápido. Coisas de muitas vidas queimam em um só momento. Então, aqueles que estão aspirando por Mukti, essa dimensão a que nos referimos como Mahakala, se torna de suma importância. O templo Mahakala, ele vai lhe sacudir da raiz da sua existência. Espero que o conteúdo desse vídeo tenha sido útil para você. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o mesmo com seus amigos ou familiares, ou com quem precisar ouvir essa palavra. Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo desse vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. 84 é um número significativo hoje em nossas vidas, quer estejamos cientes disso ou não. O porquê que 84 é significativo é que a existência passou por 84 acontecimentos. Isso aconteceu 84 vezes, essa é a 84ª vez. Hoje, a ciência moderna prova que toda existência é apenas vibração. Isso não é invenção minha, é um fato científico. Onde existe uma vibração, tem que haver um som. Sim? Tudo bem? Eu estou tentando ir logicamente passo a passo. Existem outros caminhos a seguir, só com isso eu posso fazer você saber de uma maneira diferente, mas queremos ir passo a passo. Onde houver vibração, está destinado que haja um som, não é mesmo? Então, você não é apenas uma vibração, você é um som. Um ruído, melhor dizendo. Aqueles que estão produzindo os sons e aqueles que não estão, todos vocês são apenas um pedaço de som. Isso é o que a ciência moderna está lhe dizendo. E em algum lugar, há muito tempo, alguém lhe disse, primeiro houve uma palavra, e a palavra é Deus. Você sabe que eles lhe disseram isso há muito tempo? Um som é uma palavra, não é? Ou melhor, uma palavra é um som. Agora, se eu disser sim, porque você conhece o idioma inglês, você está atribuindo um certo significado a ele. Se você não conhecesse a língua inglesa, no seu entendimento, eu estou apenas fazendo um som, não é? Como você não conhece o idioma deles, você está pensando que eles estão fazendo alguns barulhos loucos? Não, eles estão dizendo algo. Se eu falar em um idioma que você não conhece, você naturalmente pensaria que estou fazendo alguns sons malucos, não é? Se eu falar agora em Tamil, ou em Kannada, ou em Telugu, ou em alguma outra língua que você não conhece, você pensaria que eu estou fazendo algo. Você não sabe se estou realmente falando uma língua ou inventando alguma bobagem, não é? Sim? Então, uma palavra é apenas um som. Então, eles disseram que a palavra é Deus. Porque qualquer um que tenha olhado atentamente para a existência pode ver que o que você chama de criação e o que você chama de Criador não podem ser separados. Se você separá-los,
a criação deixará de existir. A menos que seja constantemente sustentado pela fonte da criação, esse processo de criação não pode continuar nem por um momento. Porque a criação não é algo pronto, ela é algo em andamento. Sim? Você é algo em andamento ou você é algo pronto? Espero que você não seja algo pronto. Você é um processo contínuo. Sem o envolvimento da fonte da criação, como a criação seria um processo em andamento? Ela está constantemente envolvida, não pode ser separada. Então é por isso que eles disseram, primeiro houve uma palavra. Isso significa que desde a existência total, não manifestada, quando ela começou a se manifestar, a primeira coisa que aconteceu foi um som. Até os cientistas concordam que foi uma grande explosão. Uma explosão significa um som, certo? Na Índia, isso é lindamente expresso. O primeiro e único Deus que existiu naquela parte do mundo foi Rudra. Rudra significa literalmente alguém que ruge, um rugidor. Então, o porquê de o chamarem de Rudra é que esse é o princípio da criação, porque foi um rugido. Os cientistas chamam de explosão. Agora, os cientistas estão desistindo da teoria da explosão, da teoria do Big Bang, e eles estão dizendo que houve uma série de explosões. Então, um físico muito popular, no momento, que escreveu livros muito populares, recentemente ele escreveu um livro, eu não li, eu o conheci. Ele escreveu um livro chamado Endless Universe. Sim, Universo Sem Fim. A ciência sempre acreditou que tudo tem um começo e um fim. Agora os físicos estão falando sobre um universo sem fim. O sistema do yoga sempre falou sobre um universo em constante expansão. Pela primeira vez, físicos de alto nível estão começando a reconhecer que não há um começo nem um fim. É um universo sem fim. Essa é uma teoria popular, atualmente em discussão na comunidade científica, de que o universo pode ser infinito. Então, quando eu estava conversando com ele, eu perguntei, é possível que não tenha sido uma explosão, mas foi um rugido contínuo? Ele pensou sobre isso, analisou várias coisas e depois disse, é possível. Talvez não tenha sido apenas uma explosão, foi um rugido. Isso não aconteceu em um instante. Ele rugiu por um certo período de tempo e lentamente a criação começou a acontecer. Portanto, a primeira forma, o primeiro Deus era conhecido como o rugidor. Rudra significa o rugidor. Então eu perguntei, quantas vezes você acha que ele poderia ter rugido? Ele disse, não podemos dizer. Não podemos dizer porque não temos como saber quantas vezes, mas obviamente ele rugiu mais de uma vez. Então eu disse, algum dia, se sua pesquisa o levar até lá, mantenha isso como uma referência, ele rugiu 84 vezes. Ele perguntou, como você sabe? Com que base você está dizendo? Eu disse, ao olhar em meu sistema, eu estou dizendo que a criação rugiu 84 vezes e continuará rugindo ainda mais, muito mais vezes. Ela rugirá no máximo 112 vezes. Quando ela rugir pela última vez, então,
Não haverá começo nem fim, será uma criação perpétua. Isso está muito longe, mas eu disse a ele, mantenha-se 84 como uma espécie de referência, e você tem máquinas e a matemática. Eu não aprendi quanto é 1 mais 1. Você aprendeu todas essas coisas. Você trabalhe nisso algum dia. Algum dia, se você chegar a um número, chegará a esse número, que será 84. Como isso é possível? Ele perguntou. Eu disse, veja, se você cortar uma árvore hoje, as pessoas olham para os anéis da árvore e falam a respeito. Nos últimos 1000 anos, quando ocorreu uma seca, quando houve chuva excessiva, quando ocorreu um incêndio, tudo, certo? Se você dissecar esse sistema com sua consciência, a própria história dessa criação está escrita nele. 84 vezes a criação rugiu. Estamos nesse 84º rugido. O que aconteceu como resultado desse 84º rugido é onde estamos. Das 84 criações que aconteceram, 83 aconteceram. Esta aqui está acontecendo. A partir destas, à medida que a criação é um acontecimento em andamento, a dissolução também está em andamento. Assim, o processo de dissolução começou para algumas criações e elas começaram a se dissolver e dissolver e dissolver. Destas, apenas 20 ainda estão em processo de dissolução, em diferentes níveis de dissolução. As outras estão completamente destruídas, exceto que você pode olhar para elas em sua consciência, olhar para essa criação porque de alguma forma ela contém o resíduo ou a experiência de tudo isso. Assim como você leva sua experiência de vida para tudo que faz, o processo de criação também carrega a experiência de cada criação para a próxima e a próxima, embora sejam completamente diferentes, embora possam ser completamente diferentes. Veja, você foi para a escola e jogou futebol. E isso foi há 25 anos. Agora, de repente, você tem 45 anos e um ladrão entrou na sua casa. Quando um ladrão entra na sua casa, você não irá assim. Você fará assim. Por causa do seu jogo de futebol, de repente algo que você esqueceu completamente, em algum lugar do seu sistema, isso aparece. Você chutou o ladrão como uma bola de futebol, não como um chute de karatê ou um chute de kalaripayattu ou outra coisa. Portanto, a experiência, você pode ter jogado futebol por apenas 1 mês, talvez 3 meses. Mas essa experiência, em algum lugar, o resíduo dessa experiência ainda está enraizado em você e encontra expressão em outro lugar, em um espaço completamente não relacionado. É assim que você cresce o tempo todo. É isso que chamamos de karma. Portanto, esse é o karma individual que estamos falando. Mas existe um karma universal, existe um karma da própria criação, porque a própria criação é um karma, não é? O ato da criação não é um ato? Ato significa karma, é um karma. O resíduo desse karma está sempre se movendo para a próxima fase da criação e para o próximo nível da criação. Assim, um total de 84 criações aconteceram, 83 aconteceram, a 84ª está acontecendo. Nessas, as mais antigas conseguiram se dissolver completamente. Elas existem apenas em termos de impressão experiencial nas seguintes, mas elas não têm um status vivo. Mas as 20 anteriores a esta ainda têm níveis diferentes de status de vida. Algumas se tornaram muito tênues, outras são um pouco mais fortes, outras são um pouco mais fortes, algumas são quase reais como esta. Elas são quase como esta, mas estão em processo de dissolução. Seu processo ativo de criação não está acontecendo, isso é tudo que significa dissolução. Veja, nesse momento, o que a morte significa para você é, quando você é uma criança, o número de novas células que você está produzindo, se digamos que em 1 ano você está produzindo 100 bilhões de células, quando você completar 35, isso diminui um pouco.
Quando você completar 45 anos, diminui um pouco. Quando você completar 55, diminui mais. Quando você completar 75, diminui ainda mais. Chega um momento em que o que você está produzindo e o que está morrendo, o que está morrendo é mais do que aquilo que você é capaz de substituir. Então é assim que a velhice está acontecendo. Exatamente o mesmo processo está acontecendo com a criação. A dissolução está sempre acontecendo. Mesmo aqui, a dissolução está sempre acontecendo, mas uma nova criação está acontecendo. Então, por isso, ela está vibrantemente ativa. Essa nova criação diminuiu e parou. Então, ao longo de uma fase, durante um período de tempo, isso apenas diminuiu, apenas a dissolução começou a acontecer e depois de algum tempo, só restaram impressões de memória. Nenhuma impressão viva existe. Então, nesse sentido, apenas 21 ainda estão tendo algum tipo de existência. As outras 63 restantes, seja lá o que for, 63, elas desapareceram completamente. Você não pode vê-las em nenhum lugar. Não importa como você vê, mas você pode vê-las como impressões de memória em seu próprio sistema, porque essa impressão e essa experiência ainda estão aqui. Essa é a verdadeira. Todas as demais, em ordem de retrocesso, estão ativas. Nesta, existem duas. Na atual, existem duas. Uma é a fisicalidade, que carrega a memória de tudo. A outra é a fonte da criação, que é a base do futuro. Espero que o conteúdo desse vídeo tenha sido útil para você. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o mesmo com seus amigos ou familiares, ou com quem precisar ouvir essa palavra. Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo desse vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. Nishchala Tattve, Jivan Mukti, significa para aquele que é inabalável em sua intenção. Para ele, a libertação não pode ser negada. A única razão pela qual a maior parte da humanidade segue a vida, vive a vida às cegas, sem saber qual direção tomar, é porque eles continuam mudando a direção de suas vidas com muita frequência. Eles podem não mudar de fato a direção de suas vidas, mas em suas mentes e emoções, ela continua mudando, mudando e mudando. A própria natureza da existência é tal hoje também é um fato científico, mas essa é a experiência de todo yogi, que nessa existência há a energia e a consciência. Não existe tal coisa como matéria física. A matéria física, como você a conhece hoje, são apenas padrões de energia concentrados. Hoje, isso é ciência estabelecida. Mas há mais de 40 mil anos, quando Shiva falou, ele falou claramente. Seu envolvimento estava na consciência absoluta ou na energia, nunca na matéria física, porque ele não a considerava real. E ele falou assim, muito claramente, sem qualquer ambiguidade a respeito. Portanto, essas são as duas únicas coisas.
com as quais uma pessoa precisa lidar. Por que você não nos contou? Nós não teríamos feito o Surya Namaskar hoje de manhã. Você não está fazendo o Surya Namaskar para criar músculos? Se você tiver que conhecer a energia, agora mesmo, ela está concentrada na forma desse corpo. Somente se você usá-la de uma certa maneira, ela vibrará intensamente. Caso contrário, ela permanecerá como um amontoado de terra. Se isso tem que permanecer aqui e vibrar, então deve ser mantido de uma certa maneira. Então, seja qual for o sadhana físico que você está fazendo, não é para criar músculos, não para que quando você for para casa, você possa dominar as pessoas em casa. Estou dizendo às mulheres, vocês podem ser mais fortes do que eles. 90 dias de sadhana, você poderia ser realmente mais forte do que... Se suas energias puderem se tornar um estrondo e sua mente estiver focada, então isso crescerá apenas nessa direção. Porque a mente está mudando e mudando e mudando o foco, ela não sabe para qual caminho crescer. A própria vida dentro de você está confusa, ela não sabe para que lado ir. Eu diria, mais de 95, na verdade acho que é 99, mas para que não esteja errado, pelo menos 95% da energia humana é desperdiçada, é simplesmente desperdiçada porque a maioria dos seres humanos não consegue manter nada em seu foco por uma quantidade substancial de tempo. Do contrário, cada um deles abriria uma nova janela, uma nova porta para algo diferente. 7 bilhões de pessoas, se elas tivessem todas, se tivessem suas mentes e a consciência focadas, tudo, apenas tudo teria que acontecer. Nada ficaria inexplorado, absolutamente tudo. Se alguém mantém sua mente, suas energias e sua consciência organizadas em uma direção por um certo período de tempo, ele não apenas percebe a natureza dessa vida. As 84 criações passadas que aconteceram, elas também estão aqui. Tudo poderia ser explorado pela consciência humana. Espero que o conteúdo desse vídeo tenha sido útil para você. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o mesmo com seus amigos ou familiares, ou com quem precisar ouvir essa palavra. Se você quer se manter saudável e bem, o primeiro passo é prestar atenção ao que está acontecendo em seu sistema. Sadhguru. Mais uma vez estamos aqui te deixando o convite para reservar um momento no seu dia com muita paz e tranquilidade, para que possa assistir esse vídeo e aproveitar ao máximo o seu conteúdo. Podemos aumentar o cérebro de forma que possamos agir melhor? Outra forma de aprimorar a capacidade do seu cérebro é aumentar o tamanho do neurônio.
Se você se tornar cada vez mais consciente, seu corpo e seu cérebro, você poderá usá-los de muitas maneiras além das quais estão sendo usadas neste momento. Então, eu sou um grande fã do Elon Musk e ele quer fazer viagens interplanetárias. E é isso que está no cartão. Você também vai para Marte? Não, ainda não. Eu não tenho tanto dinheiro. Mas ele está falando sobre a evolução dos seres humanos. Ele quer ser enterrado em Marte, certo? Eu acho que a última vez que evoluímos foi há mais de 15 mil anos. E que talvez esteja na hora de um update. Para onde você acha que a raça humana irá nos próximos 100 ou talvez até 500 anos? E como você acha que vamos nos aprimorar? Como vamos evoluir? Eu não quero comentar sobre o Elon Musk. Bem, ele fez um bom carro. O primeiro que ele fez na plataforma Lotus. Sim. Então, ele era mais rápido que uma Ferrari, eu dirigi um daqueles. Portanto, não tenho reclamações sobre ele, mas ele deve se restringir a carros, talvez aviões, talvez até mesmo um foguete. Mas ele não deve falar sobre mecanismo humano, é uma questão diferente. Veja, há provas substanciais, provas neurológicas. Esta pergunta vem sendo feita há muito tempo. Podemos evoluir para um outro lugar? Muita gente pergunta. Podemos aumentar o cérebro? De forma que possamos agir melhor, ser mais inteligentes, fazer muito mais coisas. Portanto, neurologicamente, certos cientistas neurológicos têm explicado isto. Veja, se você quer aumentar a capacidade deste cérebro, uma coisa é que você deve adicionar mais neurônios. É assim que muitas crianças nascem, com neurônios em excesso. Essas são as crianças que são hiperativas, muito brilhantes, mas hiperativas e instáveis. Bem, no momento em que os médicos de hoje as veem, eles caem em cima delas. E porque a indústria médica é uma grande indústria e eles estão sempre à procura de uma vítima, e a indústria farmacêutica é a segunda maior indústria, então eles empurram algo para ela, eles deram algum nome, TDAH, PHDA, ABCD ou XYZ. Todas as 26 letras foram gastas desta maneira. Mas, quando uma criança é assim, isso não é anormal, isso é normal. Muitas crianças nascem assim, com neurônios em excesso no cérebro. Se você apenas colocar a criança em muita atividade física, dormir e atividade física adequada, você verá que, quando ela tiver 6 ou 8 anos de idade, ela se ajustará. O corpo age sozinho para se certificar de matar os neurônios em excesso e se autorregular. Mas, antes disso, se você os colocar em sedativos e neste tipo de coisa, eles podem se tornar dependentes do medicamento pela vida toda. Dito isto, outra forma de aprimorar a capacidade de seu cérebro é aumentar o tamanho do neurônio. Se você aumentar o tamanho do neurônio, a capacidade do cérebro pode se expandir enormemente. Mas, neste momento, enquanto você está sentado aqui em uma condição descansada, mais de 20% da sua energia está sendo consumida pelo seu cérebro. Seu cérebro é apenas este tanto, menos de 2 quilos. Todo este corpo todo consome apenas 80%. Isto consome 20% sentado aqui. Se você aumentar o tamanho do neurônio, o tanto de energia que ele vai exigir, o corpo não poderá sustentar. Portanto, essa é a avaliação neurológica. Mas Adiyogi, há mais de 15 mil anos, disse algo muito peculiar. As pessoas fizeram a mesma pergunta. Então, Adiyogi disse, veja, você pode aprender a usar as suas capacidades já existentes de uma forma muito mais elevada do que você está usando agora. Se você se tornar cada vez mais consciente, seu corpo e seu cérebro, você poderá usá-los de muitas maneiras além das quais estão sendo usados neste momento. Mas se você tiver que evoluir fisicamente ou fisiologicamente, então, da maneira como os sistemas planetários são, alguma mudança precisa acontecer no sistema solar. Por quê? O sistema solar é como o torno de um oleiro. Ele girou isto e atingiu seu pico. Como nós sabemos que atingiu seu pico é
Se você sabe algo sobre a geometria do sistema solar, você sabe o diâmetro da Lua e a distância entre a Terra e a Lua é 108 vezes. O diâmetro do Sol, você sabe essas coisas. Então, se você olhar para o sistema humano, existem 114 pontos de junção, ou chakras, como são chamados. Os dois primeiros estão fora do corpo físico. Então, normalmente nós não falamos sobre eles, a não ser que seja para propósitos místicos. Portanto, 112. Desses 112, com 4 deles você não pode fazer nada. Se você cuida de 108, os 4 restantes operam sozinhos, eles têm uma inteligência própria. Nós não podemos fazer nada com eles. Assim, 108 é o que está acessível para você. Vendo isso, ele diz, veja, 108 já estão acessíveis para você. Então, a geometria do sistema solar é assim. A menos que alguma mudança estrutural aconteça no sistema solar, você não pode evoluir mais fisiologicamente. Mas a sua capacidade de usar a mesma coisa de maneiras cada vez melhores é algo que está sempre acessível para você. Portanto, se você está planejando aumentar isto junto com Elon Musk, não. Mas você pode aprender a usar isto melhor. Não estamos sempre aprendendo a usar isto melhor, tanto o corpo quanto a mente? Não estamos? Algumas pessoas, claro, se degeneram com o passar do tempo, outras estão se aprimorando, não é mesmo? É possível, se você estiver disposto. Disposição significa, se você tiver que estar verdadeiramente disposto, você tem que estar consciente. Se você está inconsciente, você se tornou indisposto sem perceber. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Se você quebrar a casca de sua personalidade, você será simplesmente uma presença. Como a vida é, como Deus é, apenas uma presença. Sadhguru. Eu espero que cada dia mais você possa reservar um momento no seu dia, na sua rotina, para você e para a sua evolução. Faça desse momento uma rotina diária que você possa dedicar à sua consciência. Quanto mais tempo você dedicar à sua própria evolução, melhor ela será. Espero que aproveite ao máximo esse conteúdo e que ele possa te ajudar na sua caminhada. Portanto, a minha pergunta é: deveríamos acreditar que as qualidades do vegetarianismo, do não-alcoolismo, do celibato, praticá-las para que o nosso corpo fique em boas condições, de forma que esse cria de 11 minutos seja mais eficaz? Veja, isso é o que eu venho dizendo sempre. Porque até mesmo comer é um valor moral. O alimento é sobre o corpo. Nós devemos comer o que é adequado para este corpo. Mas neste momento você está falando sobre transformar o alimento num hábito. Eu quero lhe dizer que não existe tal coisa como bom hábito ou mau hábito. O hábito significa que você está funcionando inconscientemente. Se você está funcionando inconscientemente, isso é uma coisa ruim, porque a coisa toda sobre ser humano é que somos capazes de fazer as coisas conscientemente. Essa é a beleza de ser humano, que nós podemos fazer tudo conscientemente. O que um animal faz inconscientemente, nós podemos fazer a mesma coisa conscientemente. Podemos comer inconscientemente ou podemos comer conscientemente. Podemos respirar inconscientemente ou podemos respirar conscientemente. Tudo o que nós podemos fazê-lo conscientemente. No momento em que fazemos algo conscientemente, de repente aquele ser humano se torna muito refinado e maravilhoso. Simplesmente porque alguém anda e fala conscientemente, ele não se torna um ser humano belo?
Sim ou não? Isso é tudo. Então, por que é que estamos tentando desenvolver hábitos como se isso fosse uma coisa boa? Hábito significa realidades fixas, em que você não precisa pensar. Você se levanta de manhã e aquilo acontecerá com você. Não, não tente automatizar sua vida. Isso não é eficiência, essa é a eficiência da máquina. Este aqui deveria funcionar inteligentemente e conscientemente. Ninguém está esperando que isso funcione como uma máquina. Portanto, sobre a comida e outras coisas, o alimento deve ser adequado para o corpo para o qual nós nos alimentamos. É para o corpo. Isso é um material de construção para este corpo, a comida que você come. Qual é a comida adequada? Infelizmente, está tudo bagunçado neste momento. Tradicionalmente, nós comíamos muito sensatamente neste país. Mas esses 1000 anos de invasões trouxeram outros tipos de culturas alimentares. E hoje, a dieta nacional é pizza ou macarrão. Qual deles eu não sei, ambos estão competindo. Portanto, nós estamos perdendo o nosso bom senso sobre comida. Definitivamente é hora de ver qual é a coisa mais adequada. Se eu entrar nesse assunto sobre comida, é um processo muito longo, mas você deve fazer experimentos com a comida. Não apenas através da língua, mas através do corpo. Você come algo hoje e vê. Apenas aprenda a observar o quão ágil e o quão ativo o seu corpo se sente após comer aquele alimento. Se ele se sentir como se quisesse ir para o túmulo, aquilo não é uma boa comida. Se ele se sentir como se quisesse estar vivo depois de comer aquilo, exceto café, porque é um estimulante. Se você comer comida e o seu corpo se sentir muito ágil e vivo, isso significa que aquele é um bom alimento, o corpo está gostando. Se você comer alguma coisa e ele se sentir entorpecido, isso significa que ele não está gostando. Ele está tendo dificuldades com ela, é por isso que ele se sente entorpecido. Portanto, apenas baseado nisso existe muito... Quero dizer, esta é uma maneira muito simplista de se colocar isso. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.
Ao tentar castigar alguém, você acaba castigando apenas a si mesmo. Sadhguru. Reserve um momento do seu dia para que possa assistir esse vídeo e absorver ao máximo o seu conteúdo. Minha dúvida decorre da primeira pergunta que foi feita, e como você disse, é sobre quão intenso é o seu desejo. Agora, quero dizer, meu problema é, minha falta de disciplina em muitas coisas, incluindo que não sou capaz de manter a disciplina de fazer regularmente meu Shambhavi. E de alguma forma eu acho que é porque, é claro, se eu aspiro por isso, se desejo algo sinceramente, então a disciplina viria a acontecer. Então a aspiração está sempre relacionada a uma certa situação e um certo tempo. Ela vem com a situação ou com o tempo? Ou podemos fazer algo para intensificar a própria aspiração? Há quanto tempo você não sente fome? Algumas horas. Realmente com fome, quando sentiu isso pela última vez? Porque a maioria das pessoas nunca se permite sentir fome. Elas comem ao longo do dia. Faz quanto tempo que você se sentiu realmente com muita fome? De vez em quando, sim. Me diga quanto tempo faz. Realmente com fome, eu quero dizer, é claro que fome acontece, então comemos, mas não sei quando estive com tanta fome que eu... Ok, então já faz muito tempo. Sim. Porque a fome não é uma experiência que você esqueça, ela é intensa. Então, se você jejuou por 3, 4 dias, então você vai usar tudo. Um movimento extra de dedo você não fará. Você irá usar tudo cuidadosamente, dirá apenas o que quer dizer. Você não vai falar blá blá blá, não falará assim. Você vai com cuidado, porque agora as energias estão limitadas e você sabe que tem que estar de uma certa maneira. Nenhum treinamento é necessário. Simplesmente porque você está com fome, você se torna quieto, você se torna assim. Da mesma forma, se a aspiração por algo for simplesmente como a fome, se sua aspiração for forte o bastante, tudo se encaixará por si só. Você não tem que trazer disciplina em sua vida, você não tem que procurar por um guru, nada. Tudo se alinhará por si só se sua aspiração for forte o bastante. Então, o problema é que não existe a aspiração porque há muito petisco. As pessoas que estão petiscando o tempo todo, elas não sentem fome. Por que você está petiscando? Petiscar neste momento significa que você está tentando satisfazer a sua aspiração. A aspiração humana é expandir ilimitadamente, mas você está satisfazendo a sua aspiração com compras, assistindo a uma partida de cricket, vendo cinema, conversando com alguém, lendo algo, se distraindo com 1 milhão de outras coisas. Portanto, apenas passe alguns dias sem nada. Simplesmente você pinta seu quarto de branco, ok? Uma cadeira confortável, mas olhos abertos, sem dormir. Alerta e abertos. Sem ler, sem pensar, sem criar uma nova filosofia, nada. Simplesmente sentado. Você verá. Inicialmente, você pode sentir que está ficando louco, mas depois de algum tempo, você verá. Claramente, o que é que esta vida está desejando, isso se tornará 100% claro para você. 100% claro para você, não haverá dúvidas sobre isso. Então, essa é a razão pela qual nós criamos espaços. Um ashram existe para que você possa vir e fazer uso dele para o seu sadhana, compreende? Que você venha, invista uma certa quantidade de tempo em um ano, pelo menos 1 semana ou 2, apenas para este aqui, nada mais. Apenas, se você sente que este ser vale a pena, se você sente que este ser merece, pelo menos, esse tanto de atenção, você deve dar-lhe, pelo menos, algumas semanas durante um ano. 50 semanas para você, 50 semanas para o mundo, 2 semanas para você.
Só para você. Não para o seu corpo, não para a sua mente, não para entretenimento, não para a sua família, apenas para você. Você precisa entender isso. A melhor coisa, a coisa mais importante e a coisa mais bela que você pode oferecer às pessoas à sua volta é você ser um ser humano evoluído. Sim ou não? Nem seu dinheiro, nem sua riqueza, nem suas besteiras, nem seu trabalho é que farão a diferença. Estar com você é que é uma experiência maravilhosa para as pessoas à sua volta. Sua família, as pessoas com quem você trabalha, seus amigos, todos aspiram estar com você, porque é uma experiência maravilhosa estar com você. Esta é a melhor coisa que você pode fazer para qualquer ser humano à sua volta. Isso é tudo o que eles aspiram, não é? Mas agora, o problema é que você está procurando por aquela pessoa maravilhosa. Ah, eu encontrei essa pessoa maravilhosa. Por que diabos você não é aquela pessoa maravilhosa? Porque você nunca prestou atenção a isso? Você pensa que algo que está acontecendo à sua volta é mais importante do que este é? Não, não, não. A qualidade de sua vida é essencialmente determinada pela qualidade do que este é. Como este é assim que será, onde quer que te coloquemos. Se te colocarmos no céu ou no inferno. A experiência e a qualidade da sua vida são determinadas por como este é, não como a situação é. Você deve passar algum tempo sem petiscar, então saberá o que é fome. Uma vez que você estiver faminto o suficiente, então você saberá o valor da comida, não é? Do contrário, você não saberá o valor da comida, o que ela significa. Simplesmente não coma por 24 horas. E então, quando alguém servir uma refeição, não engula imediatamente. Apenas sente lá, espere por 2 minutos. Apenas olhe para a comida, veja o que ela significa para você. É vida lá sentada no prato? Não alguma porcaria, não algum material, não alguma coisa. É vida. É a sua vida lá sentada no prato, não é? Se você vir os alimentos assim experiencialmente, a maneira como você lida com a comida vai mudar ou não? Sim, isso é tudo. Portanto, se você criar apenas uma semana onde você simplesmente... Não se preocupe, se você vier, nós vamos consertar. Veremos como consertar isso para você. Se consertarmos de uma certa maneira, então você verá que querer saber o que isto é irá se tornar de primordial importância em sua vida. Uma vez que existe a aspiração, tudo mais se alinhará. O céu e o inferno trabalharão para você. Eles começarão a trabalhar para você se a aspiração for grande o suficiente. Ninguém poderá deter isso. Tudo vai se alinhar com você. Essa é a natureza do universo. Se esta única coisa, que é a fonte da criação, for acesa, a criação irá se alinhar atrás de você. Ela não estará contra você. Obrigada por ter assistido a este vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Ao tentar castigar alguém, você acaba castigando apenas a si mesmo. Sadhguru. Reserve um momento do seu dia para que possa assistir esse vídeo e absorver ao máximo o seu conteúdo. Pranavayu geralmente é responsável pela sua atividade respiratória e pelo seu processo de pensamento. Bem, se isso acontecer, surgirá inércia no corpo. Seu prana entre o umbigo e a cavidade da garganta não funcionará como deveria. Sua atividade respiratória e seu processo de pensamento e seu olfato serão reduzidos. Esses 3 são muito vitais para que você seja um ser humano vibrante.
Veja, existem diversos movimentos dentro do corpo. Cada indivíduo tem algum conhecimento disto até certo ponto. Se você for um médico, você pensa em termos de fluxo sanguíneo e outras, sabe, funções glandulares acontecendo que determinam o seu temperamento e suas experiências. Mas há algo mais profundo do que isso, que é... A primeira coisa é o movimento da energia, o movimento dos diferentes vaios no sistema. Não devem existir bloqueios. Então existem passagens vitais dentro do corpo, particularmente na região da cabeça. Se essas passagens estão bloqueadas, é um grande esforço se manter vibrante de forma exuberante. Então, nesse contexto, nós passaremos as próximas 5 luas cheias olhando para a mecânica daquilo que faz um ser humano alegre e exuberante. Qual é a mecânica? O que se deve fazer? A palavra vayu significa literalmente aquilo que se move, geralmente referindo-se ao ar. Agora mesmo aqui, você sabe, o ar está se movendo com força, você não pode ignorá-lo. Ele está movendo muitas coisas junto com ele. Portanto, esse aspecto ao qual nós nos referimos como vayu é aquilo que se move. Ele também é um elemento dentro do corpo. De uma maneira fundamental, ele se manifesta em 5 vaius básicos. Bem, se você quiser entender isso de uma forma um pouco mais profunda, eles se tornam 10. Se você quiser conhecer isso em toda a sua complexidade, eles se tornam 84. Mas eles são muito sutis, que você terá que passar muitas vidas focado nisso para entender essas coisas. Geralmente, se você colocar os 5 vaius no lugar e funcionando, as outras coisas irão naturalmente se ativar e funcionar sozinhas. O que esses vaius significam é porque eles movem tudo no sistema. Seu fogo digestivo, se ele tiver que se mover, esses pancha-vaius são necessários, a circulação deve acontecer, os nutrientes devem se espalhar pelo corpo, os resíduos devem ser removidos a nível celular. Para que tudo isso aconteça, você precisa de movimento. Se você parar o movimento, então você verá que o corpo não será capaz de sustentar a vida. Portanto, seja o fluxo pleno, ou restrito ou constipado, é para esse aspecto que nós estamos olhando. Para respirar da maneira correta, se você observar uma criança, você verá, se uma criança estiver dormindo, verá a criança respirar de tal forma que a respiração estará em grande parte entre a cavidade da garganta até o umbigo. Ela não expande a parte inferior da barriga, ela apenas aqui e aqui. Não aqui. Alguns adultos podem ter desenvolvido o hábito de respirar pela barriga toda. Bem, se isso acontecer, surgirá inércia no corpo. Se você produz gases abaixo do umbigo, ou seja, se você come certos tipos de alimentos, bem, nós vimos isso com aqueles que estiveram no engenharia interior. Se você comer muitos tubérculos, como batatas e outros tubérculos, você produzirá gases abaixo do umbigo. Uma vez que você produz gás ali, o seu prana entre o umbigo e a cavidade da garganta não funcionará como deveria. E a dinâmica, os níveis de dinamismo em seu sistema irão diminuir.
Essa é uma das razões pelas quais aqueles que desejam meditar, aqueles que são estudantes e aqueles que precisam focar sua mente e permanecer acordados por longos períodos de tempo, não devem comer essas substâncias. Outra razão pela qual isso está acontecendo pelo mundo hoje em dia é que à medida que o mundo, quero dizer, à medida que os tolos pensam que estão se tornando cada vez mais e mais modernos, o seu alimento está ficando cada vez mais velho, mais velho e mais velho. Alimentos frescos são para os incivilizados. Se você é muito civilizado, você deve ir a um supermercado, comprar uma caixa. Ela tem um plástico enrolado, pegá-lo e jogá-lo fora, sabendo muito bem que ele não pode ser biodegradado. E o recipiente é feito de outra coisa, normalmente plástico ou alumínio, ou seja o que for. Depois, se você quiser, você pode aquecê-lo no micro-ondas, o que é mais uma coisa ruim que você está fazendo, e comer. Isso deve ter no mínimo 3 meses. Não, estava na geladeira. Está conservado. E eles adicionaram conservantes para que não estrague. Isso é um erro em dobro. Agora, na tradição yógica, se você cozinhar qualquer coisa, dentro de 1h30 no máximo você deve consumi-la. Se houver determinados tipos de itens, até no máximo 4 horas está bem, para além disso você não toca. Não importa quão saboroso esteja, quão bonito esteja, você não toca em nada, porque então você irá desenvolver gases no sistema. Gases não apenas no estômago, isso você vai sentir obviamente, mas você desenvolverá vaios no sistema que funcionarão contra seu pranavayu, ou seja, sua atividade respiratória e seu processo de pensamento, e seu olfato serão reduzidos depois de um certo tempo. Esses 3 são muito vitais para que você seja um ser humano vibrante. Essas são todas diferentes maneiras de ativar diferentes pranas e diferentes medidas. Portanto, uma coisa simples que você pode fazer por você é, talvez, 6, 7 minutos, digamos, você verá que há uma recarga de energia no sistema. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Se você quer se manter saudável e bem, o primeiro passo é prestar atenção ao que está acontecendo em seu sistema. Sadhguru. Mais uma vez estamos aqui te deixando o convite para reservar um momento no seu dia com muita paz e tranquilidade para que possa assistir esse vídeo e aproveitar ao máximo o seu conteúdo. Imagine o país em que você vive sendo afetado por um solo cada vez menos fértil, tornando o cultivo cada vez mais difícil. Na capital indiana, as tempestades de areia perduram e agora há temores de que haja uma desertificação precoce da região. Desertificação e erosão, ambas preocupam. O solo é o habitat sobre o qual zilhões de vidas prosperam. Devido a essa vida que prospera, tudo cresce. Comemos alimentos, outros animais crescem, tudo isso acontece porque o solo é rico. Uma vez que não há riqueza no solo, então você abandonou o planeta de diversas maneiras. Nós falamos de carbono, falamos de emissões, falamos de poluição em vários níveis. Antes de tudo isso, precisamos abordar aquela que é a preocupação mais importante. Porque existe um mal-entendido no mundo, existe uma campanha para projetar as questões cívicas como questões ambientais. Atualmente, se sacos de plástico estão circulando pela cidade de Nova York, essa não é uma questão ecológica, é uma questão cívica.
Se os nossos rios estão poluídos, isto pode ser consertado. Em 1 ou 2 anos, se você instalar as usinas de purificação necessárias e fazer cumprir a lei, essas são questões cívicas que podem ser corrigidas com um pouco de aplicação da lei e de conscientização, mas o verdadeiro problema é o solo. As agências das Nações Unidas, com dados científicos suficientes, estão dizendo claramente que temos solo agrícola para 80 a 100 safras no planeta. Isso é 45 a 60 anos, é o que temos de solo agrícola. Eles estão chamando isto de extinção do solo. Você já ouviu falar de dinossauros, já ouviu falar de dodôs em extinção, mas isto é a extinção do solo, é o que estamos enfrentando. O verdadeiro problema é a extinção do solo, porque nos últimos 30 anos, cerca de 80% da biomassa dos insetos desapareceu do planeta. 80%. Isto é um suicídio, sabe? Isto é um verdadeiro suicídio. Então, dentro de 45 ou 50 anos, haverá uma grave crise alimentar no planeta, isso é inevitável. Quando a crise alimentar chegar, bem, quem tiver as maiores armas virá e levará a comida. E o caos e o sofrimento que criaremos para as populações em todo o mundo é inimaginável. Não pense que só os pobres morrerão. Eles vão matar os ricos e os ricos morrerão. Portanto, isso não é para pintar um cenário terrível. Essa é uma realidade que já aconteceu muitas vezes na nossa história. E, mais uma vez, está sendo prevista pelos principais cientistas no mundo. Então, o que nós vamos fazer? Por que o solo está desaparecendo? Para onde está indo? Veja, o que é areia vira solo se você adicionar matéria orgânica nele. O que é solo vira areia se você retirar toda a matéria orgânica dele. Se você entrar em uma floresta tropical, a matéria orgânica do solo será superior a 70%. Em um solo agrícola normal, a matéria orgânica mínima que deve existir para que se possa chamar o solo de solo é de 3 a 6%. 3% é o mínimo. Mas hoje, por exemplo, na Índia, em 62% do solo indiano, a matéria orgânica é de 0,5% ou menos do que isso. Então, literalmente, estamos à beira da desertificação. Isto é em todo o mundo, isto não é só em um país. Nos Estados Unidos, a forma como a terra tem sido usada em termos de herbicidas, venenos para ervas daninhas, pesticidas. Bem, precisamos entender, quase 80 a 86% da biodiversidade está nos primeiros 30 centímetros de solo. Quando se ara com máquinas, como os tratores que aram até uma profundidade de 22 a 30 centímetros e deixam o solo exposto, isso significa que estamos destruindo a biodiversidade completamente? O que biodiversidade significa ela é o humus no solo. A palavra humano vem da palavra humus. Isso significa que isto é, na realidade, solo vivo. Portanto, é muito importante que o solo se torne o foco. Porque se você colocar de 1/3 a 40% da Terra, especialmente no mundo tropical, coberta pelas sombras das árvores, a mudança climática poderia ser facilmente revertida. A Terra está esquentando simplesmente porque ela foi arada ou pavimentada. A Terra tem que ficar embaixo de vegetação de qualquer tipo, grama natural, arbustos, árvores, seja o que for. Porque tudo isso está servindo à atividade ecológica. E também devemos entender que o solo é um sumidouro de carbono muito significativo e que o solo é o maior absorvedor de água no planeta e que o solo é a base de toda a vida. Essa média em todo o planeta de 90 a 100 centímetros de camada superficial do solo é a base de 87% da vida neste planeta. Manter a biodiversidade viva é a coisa mais importante que devemos fazer neste momento. A menos que comecemos agora, isto não acontecerá. Como parte disso, estamos dando andamento a um movimento chamado Planeta Consciente para trazermos um número máximo de pessoas. Atualmente, parece que a mudança climática, a ecologia, tudo isso é
playground para os ricos e para a elite. Não, isto tem que mudar. Cada ser humano deve tomar consciência do perigo que estamos enfrentando. As questões ecológicas devem se tornar questões eleitorais e os partidos políticos devem dar importância às questões ecológicas nos seus manifestos. Os governos devem ser eleitos pela sua preocupação com as questões ecológicas. Isto precisa acontecer. Portanto, estamos vendo como fazer uma recomendação de políticas para 192 países. O rally começa em 21 de março, que é o dia do equinócio, a partir de Londres. E, saindo de Londres, será uma única moto percorrendo 24 países, 30 mil quilômetros, chegando à bacia do Calvary, onde estamos em ação trabalhando na bacia de um rio que tem 83 mil quilômetros quadrados e 5,2 milhões de agricultores trabalham lá. O próprio corpo que carregamos é solo. Se o solo não estiver rico e saudável, este corpo e todas as outras vidas não podem estar bem. Então, em termos de ecologia, em termos de mudanças climáticas, o mais importante é que precisamos ter uma abordagem consciente sobre como gerenciar o nosso solo, como rejuvenescer o nosso solo, como revitalizar o nosso solo. Esta abordagem consciente e a criação de um planeta consciente é que é o mais importante. Sem envolver uma grande massa de pessoas, isso não se tornará realidade. Pelo fato de sermos nações democráticas, a menos que as pessoas digam que é isso que elas querem, isso não vai acontecer. Então vamos criar um planeta consciente? Vamos fazer acontecer? Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Ao tentar castigar alguém, você acaba castigando apenas a si mesmo. Sadhguru. Reserve um momento do seu dia para que possa assistir esse vídeo e absorver ao máximo o seu conteúdo. Destino, Deus, sorte, esforço. Talvez todos eles. Mas em qual proporção? Então, quando você diz destino, obviamente isso é algo sobre o qual você não pode fazer nada. Quando você diz sorte, de novo, obviamente isso é algo sobre o qual você não pode fazer nada. Quando você diz Deus, mais uma vez, isso é algo sobre o qual você não pode fazer nada. Então, a única coisa que está nas suas mãos é o esforço. Por isso, se doe 100% ao seu esforço. O que tiver que acontecer, acontecerá, não é? Então, não gaste parte da sua energia e da sua capacidade com sorte, Deus, destino, todas essas coisas. Isso não é da sua conta. Se houver tal coisa, ela vai agir. Somente o esforço é da sua conta, não é? Só faça isso. O esforço tem que ser incisivo, no sentido de que ele deve ser focado, calibrado. Se você simplesmente se esforça, é um esforço banal, não é? Só trabalhar não vai te levar a lugar algum. O tipo certo de ação, o momento certo, o lugar certo, tudo isso é importante, não é? Portanto, para que todas essas coisas aconteçam, você precisa de percepção e inteligência. Então isso é tudo o que você deve fazer em sua vida.
constantemente procurar por maneiras de aprimorar a sua percepção e a sua inteligência, o resto vai acontecer de qualquer maneira. Isso é uma coisa que, infelizmente, a humanidade não está fazendo. Ela está tentando se tornar capaz de alguma coisa. Não tente se tornar capaz de algo. Apenas aprimore sua percepção e inteligência com o que quer que apareça no seu caminho. Neste momento, digamos que seja assim. Sabe, isso está acontecendo no mundo o tempo todo. Todo mundo quer ser médico. Agora não, 25 anos atrás era assim. Se você quer estudar, significa que a primeira coisa é medicina. Se você não consegue uma vaga, o que vem depois? Engenharia. Não consegue uma vaga, o quê? A próxima coisa dessa forma. Então, digamos que você se tornou um médico. E digamos que todos vieram para o programa de yoga e eles pararam de ir ao médico. Pelo menos as suas visitas ao médico diminuíram, não é? Não diminuíram? Diminuíram ou não? Com certeza diminuíram. Por isso, os negócios vão à falência. Essa não será mais uma boa profissão a ser seguida, porque somente poucos médicos estão se tornando médicos porque querem se tornar médicos. Os outros estão se tornando médicos porque acham que é lucrativo. Não é? Não é assim? A maioria das pessoas está se formando em medicina porque elas acham que a doença de alguém é um negócio lucrativo. Isso é muito... Eu não quero entrar em outros aspectos, isso é um tanto perturbador para mim. Existem alguns médicos que realmente querem ser isso. Eles querem entender o sistema humano e querem servir nessa direção. Isso é ótimo. Suponha que todo mundo se tornasse saudável. Você não vai querer isso, não é? Sim, você não quer isso. Portanto, não tente criar uma receita para o seu sucesso. O sucesso acontece somente quando você é capaz de fazer uso de si mesmo em seu potencial máximo. Não importa se você vai se tornar um médico, ou um político, ou um yogi, ou o que diabos você se torne, essa não é a questão. Sucesso significa que você está vivendo a sua vida em todo o seu potencial. Isso é o que significa sucesso. Se isso tiver que acontecer, você precisa de percepção e de uma inteligência ativa. Como eu aumento a minha inteligência? Não se preocupe com isso. Neste momento, o importante é aperfeiçoar a sua percepção. Se você é capaz de ver a vida apenas do jeito que ela é, você terá a inteligência necessária para conduzi-la bem. Se você não é capaz de ver a vida do jeito que ela é, a sua inteligência vai trabalhar contra você. As pessoas mais inteligentes neste planeta são geralmente as pessoas mais infelizes do planeta. Simplesmente porque elas têm uma inteligência ativa, mas não têm a percepção da vida. Portanto, uma das coisas mais importantes em que as pessoas não trabalharam foi em melhorar a própria percepção. Elas estão tentando ampliar as suas mentes. Esse não é o objetivo. Isso só fará com que você seja socialmente bem-sucedido e não verdadeiramente bem-sucedido. Se você quer ser realmente bem-sucedido, você deve ser capaz de ver tudo apenas do jeito que é, sem distorções. Se você puder ver tudo apenas do jeito que é, a vida se torna um jogo. Você pode jogá-la alegremente, você pode jogar bem, com certeza. Se você conseguir jogar bem, as pessoas dirão que você é bem-sucedido. Você nunca deve pensar, eu quero ser bem-sucedido. Nunca pense, eu quero ser bem-sucedido. Apenas veja como tornar este ser em um ser pleno. As pessoas dirão um dia, ele é bem-sucedido, ele é um grande sucesso. Você não deve aspirar pelo sucesso.
Essa é uma maneira infeliz de estruturar a sua vida. Você simplesmente causará dor e sofrimento a si mesmo e sofrimento para todos, porque a sua ideia de sucesso é estar sentado em cima da cabeça de alguém, não é? Sim ou não? A sua ideia de sucesso neste momento é que todo mundo deveria estar abaixo de você e você deveria estar no topo? Essa é a sua ideia de sucesso? Isso não é sucesso, isso é doença. Então nunca pense em sucesso, apenas veja como fazer deste um ser pleno. Ele encontrará a expressão. Se ele encontrar uma boa expressão, as pessoas ao seu redor dirão: "Ah, ele é um grande sucesso." Está tudo bem. As pessoas deveriam reconhecer que você é um sucesso. Você não deveria estar pensando em como ser bem-sucedido. Essa é uma maneira muito errada de abordar a vida. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.